Fala pessoal, continuando, né, o nosso estudo de Mateus. Hoje nós vamos ler Mateus 23, 24, 25 e 26, né? Nós não vamos ler, nós já estamos lendo, né? Se você caiu de paraquedas aí, nós já estamos lendo. Cada dia nós estamos lendo um capítulo e nós estamos trazendo a revisão também aqui em forma de vídeo. Daí a gente pega algumas porções e trazemos a meditação aqui para te ilustrar ainda mais. Então, Mateus 23, nós vamos ler ali essa primeira porção. Jesus censura os escribas e os fariseus. Ele tem lá em Marcos, ele tem em Lucas também. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardais, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras filas nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque há um só mestre, e vós todos sois irmãos. Ninguém sobre a terra vos chameis de pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é o guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aqui é lindo e maravilhoso ver como Jesus está falando realmente sobre Moisés, né? Os escribas, os fariseus, eles sentaram na cadeira de Moisés dizendo: aqui nós mandamos, é assim, é assado. Esses filactérios que eles falam, eles tinham nas roupas como se fosse umas franjinhas ali na cintura da roupa ali, aquilo ali mostrava autoridade, é como se, vamos chamar eles de mestre. Eles gostavam de ser saudados nas praças, talvez até igual algumas igrejas começaram a falar de pais espirituais aqui. Jesus já chega repreendendo: não, só tem um pai. Chega e você fala: meu pai espiritual, meu paizinho espiritual, e você fica numa dependência emocional de um homem. Sabe, não, você tem o teu pai que está nos céus, você tem que viver para ele. Você sim, a gente acredita num discipulado, você ter ali o teu mentor, tá conversando, te direcionando na palavra, mas de maneira alguma você está em dependência dessa pessoa, sabe? O teu dependente tem que ser o Senhor, e que você possa ter esse coração, porque é isso que o Senhor tem para nós. Aqui eu também quero trazer aqui ainda... Aqui Jesus ainda continua fazendo várias advertências. Ele fala: ai de vocês escribas, hipócritas, e ele começa a dar nos dedos dos escribas que são hipócritas. Aqui, ó, porque rodeais o mar da terra para fazer um prosélito, uma vez que torneis um filho do inferno 2 vezes mais de vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurai pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo juro. Daí ele começa a falar várias coisas: cegos, tais é maior a oferta, ou o altar que santifica a oferta. Imagine, ó, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Sabe, ele está querendo dizer várias coisas que vocês estão falando, seus hipócritas, vocês não vivem, sabe? E ele dá no meio, leia lá depois, você já leu, né? Mas é muitas coisas. Ele começa a trazer, e é muito, muito pesado aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido
seus cúmplices de sangue dos profetas, e ele vai até o final. Então nós vemos que é muito forte. E aqui eu quero ir, né, e ainda ele dá no meio, ainda no finalzinho ali, ele fala Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Então aqui ele está dizendo que Jerusalém estava ali matando os profetas, os homens de Deus e tal. Ele traz uma repreensão forte sobre isso. E aqui, entrando no Mateus 24, né, o sermão profético, é maravilhoso. Nós vemos ali que ele está no Monte das Oliveiras, ele começa a falar sobre o princípio das dores. No momento das oliveiras, achando-se assentado, quando aproximou os seus discípulos em particular, lhe perguntaram: Dize-nos quando sucederão tais coisas e quais os sinais da sua vinda. Sabe, aqui eu acho legal que eles falam: Ei, Jesus, diz quando vai acontecer tudo isso, que você falou que não vai ficar pedra sobre pedra aí. Me diz o sinal. E é legal que Jesus, antes dele iniciar, ele fala uma coisa: cuide que ninguém vos engane. A primeira coisa que ele fala, antes de começar a falar, ele fala assim: vede que ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome, vai ter guerra, rumor de guerra, várias coisas, mas ainda não é fim. Vocês vão ter que pregar o evangelho do reino. Então aqui também tem algo poderoso que ele fala que o evangelho do reino teria que ser pregado. Ó, esse será pregado, este evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Então tem coisas que precisam acontecer para que daí venha o fim. E daí ele fala sobre a grande tribulação. Ó, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de qual falou o profeta Daniel. Ele está falando aqui do anticristo. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça para tirar a sua casa. E quem estiver no campo não volte para trás buscar a sua capa. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Por que ela está falando isso? Ai das grávidas, né? Que a sua fuga não dê, né, nesses dias, nem no sábado, porque sábado eles sabiam que era um dia mais difícil deles fugir, né? Para grávida isso seria bem pior. Então nós sabemos que isso é forte. Ele está falando sobre o fim ali. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará claridade. As estrelas cairão do seu firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra levantarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com o poder e glória. Ele enviará os anjos com o clamor de trombetas, a quais reunirão os seus escolhidos nos quatro cantos da terra e nas extremidades do céu. Então aqui nós vemos que é maravilhoso a promessa do Senhor, a promessa da sua vinda. Sabe, o Senhor vai vir e Ele vai nos resgatar. É isso que o Senhor tem para nós, para mim e para vocês. Nós precisamos ter esse entendimento. E para finalizar aqui o 24, eu queria falar sobre a parábola do bom servo e do mau servo. No 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhe dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passa a espancar os seus companheiros e comer e beber com eles, virá o Senhor daquele servo em um dia que não o esperará, e a hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, o Senhor falou: ei, bem-aventurado aquele que, quando eu voltar, estiver vigiando, estiver fazendo o que for chamado, não que vai estar esbanjando, ou que nele ele deu a parábola do servo, está espancando o cara lá e tal. Então nós temos que estar firme fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. 25. No 25 ele fala sobre a parábola das virgens, né? A parábola das 10 virgens. Nós sabemos aqui, ó, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 eram prudentes. As imprudentes
foram lá, foram com a sua luz e tal e tal. A outras, além da luz, tinham azeite extra. Então o segredo dessa parábola nós vemos assim que é 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. O que é a diferença de uma da outra? Porque as duas dormiram. Aqui na história nós vemos que as duas dormem. Vão dormir, só que quando acorda, a que tinha o azeite extra, elas levantam e vão de encontro com o noivo. Já as que não tinham, querem comprar, querem pedir emprestado, já não há mais tempo. E diz a palavra aqui, você vê, não haverá mais tempo, a porta será fechada. E ele diz ainda, vigiai, pois como não sabeis o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia nem a hora. Agora nós temos aqui também a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando do país, chamou os seus servos e deu os seus bens. A um ele deu 5 talentos, ao outro ele deu 2 talentos e ao outro ele deu 1 talento. A um ele deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. E ele partiu. Então ele vai lá e dá 5 talentos para um, o que ele deu 5 foi lá, multiplicou, o que ele deu 2 ele foi lá e multiplicou para 4. Só que o que ele deu 1, ele foi lá e enterrou o seu talento. Por medo, ele falou, ei, eu sei que o meu Deus, o meu Senhor, ele vai pedir conta daquilo. E eu fiquei com medo e vou enterrar. Ele vai e enterra, só quando ele devolve aquilo que nem dele é, porque foi o Senhor que deu. E isso fala muito ao talento que Deus colocou para você. Sabe, não enterre o teu talento, não viva de forma desordenada, para que o Senhor possa transformar a tua vida poderosamente. Porque também aqui, como nessa história, ele vai falar, o servo inútil, lançai fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe, se você não multiplicar, é forte isso, é forte. Se você não multiplicar aquilo que o Senhor te deu, você vai para o fogo, é isso. Não consigo ver outra coisa. Se você ficar por medo, mas eu tive medo, ei, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O Senhor está aqui, Ele vai estar com você. Não está aquela modinha, primeiro eu começo, depois eu melhoro. Primeiro eu começo, depois eu melhoro. É assim, comece como você está, depois você vai melhorar, você vai multiplicar, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. E ainda no 25 ele fala sobre o grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, assentará no trono da glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, ele separará um dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas. Então aqui nós vemos que chegará o grande dia que o Senhor vai separar o bode das ovelhas, sabe, o joio do trigo. E ele fala também em outras parábolas que é necessário que o joio e o trigo cresçam junto. É necessário, Deus vai deixar, sabe, dentro da igreja, e você também faz parte disso. Ou você é joio ou você é trigo. Então que você não seja o joio que não se dobra, entendeu? Que você não seja o bode, mas que você seja o trigo, aquele que vai, tenha não a dura cerviz, mas você é aquele que se prostra diante do Senhor e vive o extraordinário, amém? 26 ali para nós finalizarmos, no 26, uma curiosidade, o capítulo 26 de Mateus é o maior capítulo, né, de todo o Evangelho de Mateus. Ele é o maior capítulo com 75 versículos. E ele também, a nível de curiosidade, ele é o segundo maior capítulo de todos os evangelhos. Ele é o segundo maior. Só perde para Lucas, capítulo 1, que eu acho que tem 80 versículos. Eu acho que é isso. Deixa eu colocar aqui, né, para não falar a brobinha, mas eu acho que é isso mesmo. Ele é o segundo, só perde para Lucas, capítulo 1, que tem 80 versículos. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É isso aí, ó. O pastor tá afiado na espada, porque nós temos que ser afiados na espada. A espada é o nosso dia a dia, sabe? Tem tudo aqui, ó. Hoje estou com a Bíblia da mulher, ainda sei lá. Bíblia Fonte de Bênção, Sociedade Bíblica Brasileira. Sabe, eu gosto de ler em qual? De repente eu estou lendo na King James, daí eu leio na Almeida, de repente eu estou lendo na NVI, na igreja eu uso bastante NVI, uma linguagem que o povo consegue entender mais, sabe? Mas eu quero ver uma palavra mais no original. Hoje ainda eu consigo ler na NVI, mas você pega lá a ajuda do ChatGPT, ajuda do Google. Eu quero saber essa palavra no original, o que ela está falando. Então hoje está bem mais fácil de você ler.
e aprender. Aqui eu queria trazer nesse 26, é muito longo, mas eu trazer algumas porções para a gente falar. E uma delas eu queria falar ali quando Jesus é ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, o papagaio não fica quieto, galera. Esse som que está ouvindo é papagaio. Ele está louvando o Senhor. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de um precioso bálsamo. Ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que molestais esta mulher? Ela pratica uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez em sua memória. Ou seja, ele está querendo dizer que isso aí vai ser feito em minha memória. Ela está predizendo. Essa mulher, ela vai e derrama tudo que ela tem de precioso perante o Senhor. Então é maravilhoso. E agora aqui no decorrer, nós vemos que Jesus começa a indicar o traidor. Sabe, ele começa a indicar o traidor ali. Aqui no 26, chegada a tarde, pôs-se à mesa com os 12, enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo, dentre vós um me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram a perguntar: será que sou eu? Será que é aquele? E ele fala: não, aquele que come comigo no meu prato, sabe, aquele que está junto comigo. E daí eles ficam ali, e então Judas, então Judas, que o trairá, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu dizes. Sabe, então até Judas mesmo estava dizendo ali. E daí ele vai na ceia, né? Eles ceiam, eles comem juntos ali, tudo. E daí depois vem Pedro. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós escandalizarão comigo, porque está escrito, ferirei. Então Jesus é maravilhoso, ele fala porque está escrito, não adianta vocês querer fugir. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, ou seja, todos fugirão. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Ele já está dando o caminho das pedras. Disse Pedro, sempre Pedrão, né? Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Replicou Jesus: em verdade vos digo, que desta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então ainda disse Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, nenhum de vós negarei. Todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então não foi só Pedro que disse, todos disseram. Mas para Pedro ele foi específico: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Aqui nós vemos a parte do Getsemane, a partir do 36. Jesus fala: ei, vamos lá junto comigo vigiar e orar. Jesus leva eles para vigiar e orar junto ali, levando consigo Pedro, e os 2 irmãos filhos de Zebedeu começou a entristecer, angustiar-se. Então Jesus começou a se angustiar, a se entristecer. É a hora que ele fala: pai, faça esse cálice de mim, eu não quero, mas faz a tua vontade. E ele vai lá, faz a oração e pega eles dormindo, sabe? E daí depois ele chega no final ali. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que está chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantou eles e disse: vamos, eis que o traidor se aproxima. Então aqui Jesus é preso, nós vemos no próximo que Jesus é preso, chega ali Judas, ele tinha combinado com eles em dar um beijo no traidor. Ele falou: quem eu der um beijo no rosto, esse é o traidor. Então ele chega e se aproxima de Jesus ali e disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viestes? Nisso aproximou-se dele, deram a mão a Jesus e o prenderam. Pegaram na mão dele e prenderam. Daí Jesus também questiona ele: ei, todo dia eu estava pregando com vocês, por que vocês vieram aí com um monte de arma para me prender e tal? Daí, tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos deixaram e fugiram. Lembra que ele falou ali antes, né,
que as ovelhas se dispersaram. E daí depois ele vem aqui e diz que tudo isso aconteceu porque tinha que acontecer. E aqui nós vemos aqui, né, Jesus ainda perante o Sinédrio. Nós vemos ali Jesus perante o Sinédrio, eles levaram ele perante a Caifás ali para ele falar alguma coisa, para ele tirar alguma coisa dele, e Jesus falava, não, você que fala, tu que diz. E de repente ele fala blasfêmia e rasga sua roupa ali, porque ele blasfemou, né? Eles tinham muito isso, porque eles queriam que ele blasfemasse. Ó. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade temos de testemunhas, porque eles queriam algumas testemunhas ali. Eis que ouvimos agora essa blasfêmia. E daí eles já falam que podem matar Jesus. E daí agora aqui Pedro realmente nega a Jesus, que é aquela palavra lá. Ora, estando Pedro assentado fora do pátio, aproximou-se uma criada e disse, também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse, ali estava este, também com Jesus Nazareno. Ele negou outra vez com o juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximou-se os que ali estavam, dizendo a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então nós vemos ali que Jesus já tinha predizido isso. Jesus já tinha falado para ele, e ele teimou, e aconteceu conforme Jesus declarou. Então nós vemos que Jesus é maravilhoso e acontece tudo conforme a sua palavra. Então que essa meditação você possa guardar no seu coração e que você possa continuar. Agora nós vamos ter mais uma, 26, 27, 28. Vamos ter mais uma e nós vamos finalizar Mateus. Que você continue numa boa leitura e continue lendo sempre a palavra. Amém? Deus abençoe a tua vida e até a próxima.